Então vamos lá, meus irmãos, como é costume, eu quero ler um texto bíblico com vocês, um texto bíblico, e se encontra no segundo livro de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 2. Segundo livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 2. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3, tá bom? Quem achou, pode ler para nós, por gentileza. Segundo livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém. Hoje nós vamos trabalhar, irmãos, sobre vários assuntos muito legais. Eu acredito que hoje vocês vão aprender coisas singulares sobre essa questão do cânon, sobre essa questão do grego koiné, sobre essa questão dos manuscritos, porque a gente vai fazer hoje um passeio bem agradável nessa parte. Agora a gente já passou por tudo aquilo do período interbíblico, então agora nós vamos estar mergulhando um pouco mais sobre esse pano de fundo dos dias bíblicos. E a gente já vai começar então a estar trabalhando sobre a pessoa de Jesus, e vamos entrar a partir daqui em diante sobre o Novo Testamento propriamente dito. Mas olha só que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que a igreja primitiva fazia os seus cultos? Como que os nossos irmãos, logo depois ali do cenáculo, logo depois ali da descida do Espírito Santo, depois deles ganharem ali os 3.000, os 5.000, veio algumas perseguições, houve uma diáspora, o evangelho chegou em Antioquia da Síria. Como os nossos irmãos, daqueles primeiros anos, eles se reuniam, como que era o formato e a liturgia do culto deles? Estou fazendo essa pergunta porque acabamos de ler um texto que diz, o próprio apóstolo Paulo dizendo: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Como que era, por exemplo, a reunião que essa igreja primitiva fazia ali nesses primeiros anos? Vamos pôr aqui as primeiras décadas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o apóstolo Paulo, logo depois que ele começa a fazer a perseguição à igreja primitiva, ele se converte, depois ele passa um período bem longo, aproximadamente de 13 anos, até ser enviado por Deus para sua primeira viagem missionária. Então, pressupondo que Paulo fez a sua primeira viagem missionária ali por volta do ano 43, 45, e ele começa a ganhar os cristãos em algumas cidades, como que essas igrejas se reuniam? Como que era o culto deles? O que eles liam? Já pararam para pensar? E aqui eu queria que vocês pensassem um pouco, porque hoje, quando falamos no nosso culto, nós temos toda uma liturgia.
vamos nos reunir num certo lugar, num certo horário, num certo dia. E ali tem a abertura do culto, geralmente se lê um texto, depois vamos cantar hinos, tem os hinos, depois se ora pelas ofertas, se recolhe as ofertas, depois faz os avisos, ou pode ser feito no início, ou no final, ou no meio, e depois vem o pastor e o pastor prega. Será que era assim também a reunião dos nossos irmãos na igreja primitiva? Nesses primeiros 10, 15 anos? O que vocês acham? Eu acho que era mais parecido com o formato de uma célula, né? Uma reunião, compartilhando mais, falando das experiências, porque era tudo muito novo, né? Então, acho que era mais uma troca aí. Tinha, sim, eu acho, um momento de adoração, de oração também. Teve vezes que eu estive em igreja que tinha esse negócio da célula. Eu acho que era mais parecido com isso, mais intimista, assim, mais humano, mais próximo, né, um do outro. Joia. Por exemplo, o que eles liam na hora da palavra? Mas eles liam que texto? Ah, nos primeiros anos, é que eu não sei dizer quando que foi escrito os primeiros evangelhos ali, né? Mas eu acredito que ainda ali os profetas, os livros históricos. Não sei se Mateus já tinha escrito alguma coisa, alguma. Não sei dizer. Interessante, né? Essa aula de hoje a gente vai ver bastante esses detalhes e vai enriquecer muito. Irmã Cleusa, a irmã quer falar alguma coisa sobre isso? Não, não, pastor, eu só deixei ligado porque eu me atrapalho toda na hora. Não, então Como não tem problema. agora o barulho cessou aqui, aí eu liguei para deixar. Já Ótimo, pode. tô, já tô sem a câmera, né? Então, pelo menos o som. Tá bom, então. Mas quer fazer algum comentário? O que a Não, irmã pastor, acha como era? eu acho também que era assim, que era uns cultos assim em casa, reunia, eles se reuniam entre eles e faziam culto. Eu acho também que eles também já tinham alguma coisa para ler também, alguma coisa escrita, alguma coisa do Evangelho, eles já tinham para ler, Então, é porque isso. tinha um costume, né? Que eles tinham, as crianças tinham um costume de decorar textos, né? Tinha certa época que eles iam na sinagoga, cada um decorava um texto para ler. Eu não Então, sei se nessa época já tinha isso, né? Não sei. então, é Não sei explicar. exatamente isso que vai ser marcante a aula de hoje. Por quê? Porque eles liam. Sim, eles liam. Mas o que eles liam? É, Eles liam o Velho Testamento. Porque é, até então, nesses dias, olha que interessante, a igreja primitiva, nesses primeiros anos, ou quem sabe até décadas, eles não tinham ainda as escrituras do Novo Testamento. Eles não tinham, nesse primeiro momento, não. Eles replicavam os passos de Abraão nesse momento aqui. Porque eles estavam usando a tradição oral do quê? Das palavras de Jesus e das palavras dos apóstolos. Olha que interessante. Então, nesse momento da igreja primitiva, o que acontece? Eles não tinham ainda o Evangelho de Mateus, os escritos de Paulo, eles não tinham as cartas, eles não tinham o Apocalipse, não tinham nada disso. Mas eles tinham o quê? Eles tinham os apóstolos, que eram os líderes da igreja, e os discípulos que viveram ao lado de Jesus, que escutaram as mensagens de Jesus. Então, os apóstolos, eles tinham o quê? Essa responsabilidade, e é nesse ponto que vemos a importância e a relevância dos ministros vocacionados que foram separados, como os apóstolos e os discípulos. Porque esses apóstolos e os discípulos, no momento da reunião, eles replicavam de forma como foi nos dias de Abraão, oralmente as palavras do mestre. Abraão não ouviu a voz de Deus? Ouviu. E depois Abraão transmitiu a voz de Deus para o seu filho e para os seus netos. Era a tradição oral.
Nesse primeiro momento, a igreja primitiva seguiu os passos de Abraão. Não tinha texto do Novo Testamento, mas tinha ensino do Novo Testamento. Podem ver que o último profeta, que foi João Batista, tinha pregado, tinha discípulos, mas não tinha texto ainda do João Batista. Tudo que João Batista deixou ficava sendo passado de um para o outro como tradição oral. Olha que fantástico. Então, olha aqui nesse ponto, irmão, a importância e a relevância de um ministro separado, ordenado e ungido por Deus. É por essa razão que o Novo Testamento, quando fala que nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, é porque eles foram esses homens separados por Deus e ungidos, juntamente com os outros dons ministeriais que eram os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, para conduzir o rebanho. Mas nesse primeiro momento, de 10, 15, quem sabe até 20 anos, ainda não tinha texto do Novo Testamento. E olha que interessante. Eles iam passando tudo como uma tradição oral e iam preservando, iam transmitindo posteriormente, nas próximas décadas, que foram chegando os primeiros textos sagrados do Novo Testamento. Olha, depois, em algum momento a gente vai aprender, porque a gente vai estudar agora as cartas, a partir da próxima aula, não hoje necessariamente, vocês vão começar a ver que em alguns anos Deus foi levantando ou apóstolos ou discípulos para que esses escrevessem, e o que eles escreviam eram ratificados pelo colegiado apostólico e ratificado pelos discípulos. É aquela que viu, é aquela que ouviu, é aquela que falou e até tocou em Jesus. E eles confirmavam essa veracidade, ou seja, eram os apóstolos agora guiados pelo Espírito Santo, ou um discípulo debaixo da autoridade dos apóstolos, confirmado por outras testemunhas, que agora, então, somente depois de algum tempo, foi chegando os livros do Novo Testamento. E o que eu quero dizer, irmãos, olha a importância desses ministros separados por Deus para serem os transmissores. E olha que interessante. Depois de feito esse texto sagrado, era então levado esse texto sagrado, geralmente tinha um destinatário, que era uma igreja. Depois dessa igreja, era replicado em outras igrejas. Hoje a gente vai aprender muito sobre isso. E aí ia se fazendo as cópias. Olha que interessante. Então era normal que em alguma igreja, logo ali nos primeiros séculos, ou melhor, nas primeiras décadas, você tinha uma quantidade de texto, mas não tinha outra. Só depois você tomava conhecimento. Olha que interessante. É meio estranho isso para nós, né? Pastor, mas eles viviam uma vida cristã saudável? Viviam. Porque o que acontece, irmãos? Havia uma mensagem que era a maior mensagem de todas. Qual era a maior mensagem de todas? Era a vida deles sendo transformadas. Por isso que eu li o texto de Paulo aqui em 2 Coríntios, falando sobre que as pessoas ali de Corinto são cartas escritas, cartas vivas para Deus. Como que o evangelho chegava a outra pessoa sem texto sagrado? Chegava pela tradição oral, mas chegava também pela vida daquela pessoa transformada. A vida daquela pessoa totalmente mudada. Era uma prostituta que deixou da prostituição, era um ébrio que deixou os vícios, era uma pessoa agressiva ou possessa que foi liberta dos demônios, que chegava e diante de todos perguntavam para eles: o que aconteceu com você? Eu me encontrei com Jesus. Que Jesus? O Jesus que os apóstolos pregam, que a igreja prega. E aí vinha toda, então, mensagem do evangelho, via tradição oral. Aí depois que foram surgindo os textos do Novo Testamento, carta por carta, e o mais interessante, irmãos, o que vocês acham agora, aqui falando um pouco agora de dados, o que vocês acham que
quais foram os primeiros textos escritos na história do Novo Testamento? Que foi o de Marcos. Então, o que vocês acham? Foram os evangelhos? Foram as cartas de Paulo, as cartas de João, Apocalipse, Judas, Tiago? Para mim é Marcos. Eu não sei. Marcos também. Eu acho que foi mal. Pelo que eu estudei é Marcos, né? Pelos estudiosos, então, porque como vocês estão lendo a gente está lendo de forma sequencial, né? Vocês estão indo, chegaram nos evangelhos, mas vocês vão ver que os primeiros escritos como texto sagrado foram as cartas paulinas. Olha que interessante. As cartas paulinas. Aí depois vem os evangelhos. E os evangelhos, inclusive o evangelho de Marcos, dos 4, o de Marcos é o primeiro.